Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jonathan aqui para mais um vídeo do canal e agora eu queria falar um pouquinho hoje como que a gente consegue 10 mil reais de rendimentos mensais com fundos imobiliários, tá bom? Vamos ver quanto que a gente precisa para conseguir esse valor. Antes de mais nada, eu sou assessor de investimento pela GB, escritório credenciado da XP. Para quem esteja precisando de assessoria de investimentos, por favor, só mandar um e-mail, porque o e-mail que eu estou botando aqui embaixo, beleza? Antes de mais nada, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários nada mais são que gestoras, né, que têm suas cotas negociadas na Bolsa de Valores. Então, pessoas físicas e investidores institucionais podem comprar essas cotas juntos e na Bolsa de Valores que são negociadas, tá? Então, cada fundo imobiliário, essas gestoras, elas têm algumas características, tá? A gente tem gestoras que gostam dos setores de shopping, então eles investem no setor de shoppings, gestoras que investem no setor de galpão logístico, de salas comerciais, hotéis, até de cemitérios a gente tem fundos imobiliários, tá? Então o que elas fazem com esse recurso? Ou elas compram esses imóveis, ou de vez em quando elas compram terrenos e acabam construindo o imóvel em cima para fazer a exploração dele e eventual ganho de capital também, tá? Não necessariamente ele fica com o imóvel para frente, para sempre. Tá ocorrendo muito nos últimos anos aí. Este ano, algumas compras e vendas de imóveis dentro dos seus portfólios, a famosa reciclagem, que faz bem o portfólio também dessa gestora, tá? E o fundo imobiliário, por lei, ele tem que, esses inquilinos, a gestora tem esses imóveis, né? Então ela faz os contratos de locação com esses inquilinos, cuida da manutenção do prédio, fazem todo esse trabalho por você, isso que é muito legal. Só que esses inquilinos, né, por lei, quando um fundo recebe o aluguel desse imóvel, ele tem que repassar 95% dele para o cotista investidor no semestre. Então, né, às vezes acontece o quê? Nos meses ali de julho, normalmente, ou janeiro, quando fecha o semestre, se o fundo imobiliário não fez a repasse total desses valores, eles têm algumas sobras ali que eles acabam distribuindo, por isso que o yield, normalmente, né, o que é o yield? É o valor do aluguel pago sobre o valor da cota naquele momento, acaba subindo, porque ele está pagando aquela sobra. Então, naquele mês o yield vai lá para cima. Tá? Então, basicamente, isso que está ocorrendo agora, inclusive no mês de julho, aí, esses pagamentos que ocorreram, na maioria dos seus casos. Tá? Então, fundos imobiliários são isso. E é um ótimo investimento, porque os imóveis já são, por si só, um queridinho dos brasileiros faz muito tempo, né? E essa previsibilidade de aluguel, de recebimento mensal, é muito legal para quem está precisando dessa renda passiva, dessa renda nesse momento, porque te dá essa previsibilidade, tá? Claro que a gente sempre fala para não gastar todo o valor do aluguel recebido e principalmente no momento de construção de patrimônio, reinvestir todo ele. Por quê? Você pega um aluguel que você recebeu, você simplesmente pega ele e compra mais cotas. No mês seguinte você vai receber mais aluguel. Então tu vai fazendo o efeito bola de neve nos fundos imobiliários nesse formato, pegando os aluguéis e comprando mais cotas, pegando aluguel e comprando mais cotas. Então você vai ganhando cada mês que passa mais aluguel, beleza? Então como que a gente consegue receber então os 10 mil reais por mês, né, de renda passiva com fundos imobiliários? Tudo vai depender do yield, tá? O que é o yield? Como eu falei anteriormente, é o valor que ele está pagando sobre o valor da cota, tá? Só que tudo está atrelado ao yield alto, normalmente está atrelado a um risco maior. Então a gente não vai botar uma carteira 100% de fundo imobiliário, por exemplo, em fundos de papéis, aqueles mais arriscados que investem em CRI, em dívida, tá? Porque tu tem um risco maior de dar algum tipo de problema. E a gente também não vai botar todo um valor dentro do único como um fundo imobiliário. Então o ideal é que a gente faça uma diversificação, que a gente tenha sim esses fundos de papéis para dar uma pimentada na carteira, mas não só dar uma diversificada também, né? E não um percentual tão grande sobre o valor total dos fundos imobiliários. Então, por exemplo, se tem R$ 1 milhão, não vai botar 700 mil em fundo de papel, coloca um pouco menos, uns 30, no máximo ali, vai dependendo muito também do teu perfil de investidor, né, e de risco que você quer correr, que a gente consegue dar uma melhorada no yield e ainda em bons fundos de papel. E a gente vai diversificando, vai botar uns 2, 3 fundos de shopping, 2, 3 fundos de galpão logístico, 2, 3 fundos de salas comerciais, né, e a gente vai fazendo essa diversificação, para a gente conseguir uma média de um dividend yield bom, saudável, mais seguro, não existe risco zero, né, pessoal? Mas mais seguro, que te dê uma previsibilidade de receita e um crescimento patrimonial também no longo prazo, tá bom? Então, quando a gente trata disso, vamos ver quanto que a gente precisa para conseguir os 10 mil reais. Se a gente pegar 10 mil reais e fazer simplesmente a divisão por 0,8, por exemplo, por 0,08, a gente está falando aí de 0,8% de yield, então o valor que eu tenho, quanto para receber 10 mil reais, e hoje lembrando que até então os fundos imobiliários têm os seus aluguéis isentos, então não existe mais nenhum desconto de imposto de renda aqui, tá? Então a gente precisa de R$ 1.250.000 para conseguir 10 mil reais.
Pô, Jonathan, eu acho que 0,8 com as estruturas que eu tenho aqui de fundos imobiliários é muito arriscado. Eu gostaria de fundos mais conservadores, né, com menos risco, mais fundos de galpão logístico. Normalmente o galpão logístico paga um pouco menos por conta dessa segurança que ele tem e o meu yield é 0,7, beleza? Se tu pegar 10 mil reais e dividir por 0,7%, a gente já está falando de 1.428.000 para conseguir os mesmos 10 mil reais. E o inverso também é verdadeiro. Jonathan, eu vou aqui tudo de fundo de papel, por exemplo, fundos mais arriscados para receber um aluguel de 1% ao mês. Não tem problema, vamos testar. Se tu pegar os mesmos 10 mil dividido por 1%, a gente já tem 1 milhão de reais redondo, obviamente, né, que a conta seria essa daí. Então vai depender muito de como tu faz essa construção do teu portfólio. Não existe certo ou errado, existe muito o perfil do investidor e como você é. Eu, Jonathan, abro mão de receber um aluguel maior por conta de uma gestão de risco melhor, com um pouco mais de previsibilidade, com menor risco correndo. Eu, Jonathan, né? Então, muito depende de que você quer. E essa regra se encaixa muito às ações também, né? Se tu fizer esse mesmo papel com as ações, vai pensando que ações que têm mais risco, normalmente elas também têm aí tendem a te dar um retorno maior, como assim como empresas boas pagadoras de dividendos, normalmente são mais previsíveis também. Então, para fundo imobiliário, siga essa lógica, tá? Faça uma construção mais ampla, coloque vários setores dos fundos imobiliários, selecione aqueles melhores que a sua análise vai determinar que seja isso e faça uma meta com base nisso, né? Quanto que eu preciso acumular para receber um X? Não precisa ser 10 mil, né? Daqui a pouco 5 mil reais, pô, é muito dinheiro também sem trabalhar. Quanto que você vai precisando e vai botando como pequenas metas para ir alcançando esse objetivo, beleza? Tamo junto? Se precisar de alguma coisa, é só falar. Vamos conversar.